Então, novamente, começando a aula está sendo gravada. Vocês podem perguntar à vontade, podem interromper à vontade. Quem tiver problema de imagem e de áudio, por favor, se resguardem e, se precisar de comunicar, lá no chat, faz a sua pergunta para a gente conversar, tá bom? Essa aula ela vai ficar lá no YouTube, mas vai ficar de forma privada só para vocês, caso tenha voz e uso da imagem de vocês. Então vamos lá. Então, iniciando a aula, a gente começou falando que o sistema auditivo ele pode ser subdividido em três segmentos, certo? Nós temos lá o segmento da orelha externa, nós vamos ter o segmento da orelha média e do ouvido interno. Isso considerando o sistema auditivo periférico, porque ainda temos o central. Então, o sistema auditivo periférico ele vai ter a função de quê? Ele vai ter a função de captar as ondas sonoras. Essas ondas sonoras elas estão dentro de uma faixa de frequência, óbvio, e dentro dessa faixa de frequência elas conseguem produzir uma sensação que nós vamos chamar de som, tá? E aí esse sistema auditivo periférico ele é subdividido em orelha externa, orelha média e orelha interna. Bom, o que a gente viu da orelha externa? Nós vimos que a orelha externa ela é composta por duas estruturas. Nós temos o pavilhão auditivo externo e nós vamos ter o meato acústico externo. E aí essas duas estruturas elas vão ter as funções de captar as ondas sonoras. Além de captar as ondas sonoras, elas podem funcionar como ressonantes, ou seja, elas podem aumentar a ressonância de determinadas frequências, principalmente aquelas frequências agudas, isso para que elas venham ganhar mais intensidade. E quando elas alcançarem ali a membrana timpânica, elas venham vibrar a membrana timpânica com mais intensidade. Então, o meato acústico externo, ele aumenta lá a intensidade dessas ondas de alta frequência pelo fenômeno da ressonância. Além disso, a gente viu que a orelha externa, o pavilhão externo, ele não é por acaso que ele tem esses sulcos, essas preponderâncias. Na verdade, essas estruturas elas estão ali também para captar esses sons e graças a essas elevações, vamos dizer assim, e essas depressões, nós vamos ter que um som ele vai ser direcionado diretamente para o meato acústico externo, ou seja, para a entrada do meato acústico externo, e outras ondas sonoras elas vão ser refletidas. Então elas vão se chocar com essas elevações, né, com essas estruturas, essas preponderâncias, e ali elas vão ser refletidas para a abertura do meato acústico externo. Então há uma diferença de tempo aí, e essa diferença de tempo é interessante porque já começa a ser um parâmetro para localizar o som em nível horizontal e em nível vertical também. Nós vamos ver também que o pavilhão auditivo externo, pelo fato de termos dois pavilhões auditivos externos, na verdade nós temos dois subsistemas para captar o som. Então existe aí também um parâmetro de localização do som de acordo com a posição da fonte em relação a esses ouvidos. Então eu preciso considerar a distância entre a fonte sonora e a entrada desses dois pavilhões. Por quê? Se ele estiver imediatamente à nossa frente, a distância é a mesma. Então, horizontalmente falando, o som vai ser emitido por essa fonte e ele vai chegar ao mesmo tempo na entrada aí do meato acústico externo. Mas se ele estiver deslocado mais próximo aí de uma das orelhas, né, de um desses pavilhões, direito ou esquerdo, eu vou ter diferença de tempo na chegada desses sons. Ou seja, se ele estiver deslocado aí para o lado direito, o som ele vai chegar, as ondas sonoras vão chegar mais rápido para o ouvido direito do que o esquerdo. E essa diferença de tempo, ela é utilizada pelo nosso cérebro para detectar aí a localização da fonte sonora. Bom, o meato acústico externo ele não só tem a função também de aumentar a frequência, de conduzir essas ondas sonoras até a membrana timpânica. Ele também tem ali a responsabilidade, vamos dizer assim, a função de impedir que micro-organismos venham infectar. Aliás, até partículas que estão suspensas, poeiras, elas vão ser grudadas numa espécie de cera que nós temos, e essa cera ela precisa ser drenada para o externo, e aí a gente precisa limpar
esse meato acústico externo frequentemente, não com cotonete, que alguém já até falou aqui, na próxima aula a gente já vai começar a ver isso, mas com uma espécie de alça para remover esse excesso de cera, porque o empacotamento da cera também produz uma forma de perda auditiva. É óbvio, o som ele vai querer chegar à membrana timpânica, mas ali tem uma obstrução. Então ele vai chegar com uma menor velocidade. E aí o ouvido que tiver essa compactação da cera, isso vai ser percebido pela demora da vibração ali, da membrana timpânica, dos ossículos e depois do processamento no ouvido interno em relação ao outro. Ou seja, o outro vai estar com a sensação de que está ouvindo com muito mais eficiência, vamos dizer assim. Depois nós temos aqui a orelha interna, a orelha média, perdão. A orelha média, ou também chamado de caixa timpânica, nós vamos ter aqui uma cavidade. Nessa cavidade nós temos um sistema de ossículos. Esse sistema de ossículos ele vai dar continuidade à propagação da onda mecânica que foi originada pela vibração do tímpano até a estrutura do ouvido interno. Então nós temos aqui, ó, abaixo do estribo, uma membrana, tá? Uma membrana chamada de janela oval. E essa janela oval ela pode ser vibrada de acordo com a compressão ali do estribo. Então esse sistema de ossículo ele vai conduzir essas ondas mecânicas até o pé, vamos dizer assim, do estribo. E o estribo, por sua vez, ele vai comprimir essa membrana da janela oval, e aí essa membrana ela vai entrar no ouvido interno, e quando ela entra no ouvido interno, ela está lá fazendo com que uma massa de líquido vá à frente, certo? Mas ao mesmo tempo, quando esse estribo retrai, essa membrana também ela vai ser retraída e com isso nós vamos ter um efeito contrário. Aquela massa de água que avançou, ela tende a retornar com o retorno aí dessa membrana da janela oval que nós vamos conhecer hoje. Mas a orelha média ela é super importante. Por quê? Porque se não tivéssemos esse sistema de ossículo, o som, as ondas sonoras poderiam alcançar o ouvido interno? Poderia. Mas elas alcançariam em toda a superfície. E isso faria com que a intensidade daquele som fosse fraca. Quando nós temos o sistema aí de ossículos, nós estamos concentrando a propagação dessas ondas sonoras num só ponto. Então, na verdade, há uma concentração ali para que todas essas ondas mecânicas venham ser incididas numa pequena área. Outra coisa que a gente viu é que esse sistema de ossículos, ele vai aumentar a intensidade dessas ondas na janela oval por dois mecanismos. Ou pelo mecanismo aí do mecanismo hidráulico, certo? Então, na verdade, eu tenho um aumento da pressão pelo fato de que a área onde vai se incidir aí essas ondas mecânicas, ela é bastante reduzida em comparação à área pela qual ela foi originada, ou seja, há ali uma comparação entre a área do tímpano e a área da janela oval. A área da janela oval ela é diminuta, então a intensidade, ou seja, a pressão com a qual a membrana timpânica vibra, essa pressão, na verdade, ela vai ser aumentada por esse sistema hidráulico, e ali você vai ter a incidência de uma pressão aumentada numa área menor. Isso é super importante. Por que é super importante? Porque aqui no interior da caixa timpânica eu tenho ar. No interior do ouvido interno eu tenho água. Então, para vocês terem uma ideia, a energia em termos de onda sonora que entra ali na água, sem ter mecanismo nenhum de aumento dessa intensidade, na verdade a energia que sai do ar quando eu estou falando para alguém que está dentro de uma piscina, mergulhado, a energia ali da intensidade que alcança e atravessa, é refratado naquela água, é apenas de 1%. 99% da energia foi dissipada. Então nós temos um problema. Nós temos que aumentar a pressão, aumentar a intensidade dessas ondas mecânicas aqui na janela oval. Por quê? Porque eu tenho que fazer o que se chama de casamento de impedância. Ou seja, a resistência da propagação da onda sonora em líquido é maior do que a resistência dessa onda sonora, em termos de propagação,
no ar. Então, na verdade, nós vamos ter dois sistemas atuando. Esse sistema que obedece aí o princípio hidráulico, e nós vamos ter um outro sistema que é o sistema de alavanca. Por quê? Nós vimos que tanto o martelo quanto a bigorna, por estarem conectados, eles podem funcionar como uma alavanca. E aí nós temos uma força potente, que é a força que está fazendo vibrar o braço do martelo, e nós vamos ter uma força resistente, que é a força aqui, ó, que eu tenho que ter para fazer com que esse estribo ele venha ali se movimentar. Só um minuto. Então vamos voltar. Então nós temos aqui dois sistemas atuando para que haja aí o aumento da intensidade quando essa onda mecânica ela chega aqui na base do estribo e vai se chocar com a janela oval, tá? E a gente viu uma outra função também, que é o caso ali da equalização da pressão. Nós temos que a orelha externa ela tem uma pressão, e essa pressão ela é contínua à pressão atmosférica, e nós temos que dentro da caixa timpânica, dentro dessa cavidade timpânica, nós temos aqui uma outra pressão. E essa pressão aqui, na orelha média, ela tem que ser equalizada com a pressão do meato acústico externo. Então nós vamos ter um sistema aí de equalização das pressões que se dá pela saída ou entrada de ar por um ducto. Esse ducto aqui comunica a orelha média à faringe. Então, na verdade, quando eu preciso aí diminuir a pressão da cavidade média, o ar precisa sair. E quando eu preciso aumentar essa pressão, o ar precisa entrar. Então, esses movimentos aí do ar, de entrada e de saída, são resolvidos quando nós temos o bocejo, tá? Quando nós mascamos chiclete. E quando é que eu tenho que regularizar essas situações? Por exemplo, quando eu estou no avião. Então, quando a gente está lá viajando de avião, à medida que a gente vai ganhando altas altitudes, o que está acontecendo? A pressão atmosférica está diminuindo. Então, a pressão interna, a pressão da minha cavidade média, ela é aumentada. Então, eu preciso deslocar ar, eu preciso tirar ar da cavidade média para quê? Para que haja agora uma equalização das pressões. Por quê? Porque a massa de ar ela tende a sair de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Então, se a minha cavidade média, da orelha média, ela está com maior pressão em relação ali ao meato acústico externo, como ela tende a sair, ela vai pegar a membrana timpânica e vai fazer com que ela sofra ali um abaulamento para o lado do meato acústico externo. E esse abaulamento, ele tem que ser atenuado, porque senão ele pode romper a membrana timpânica. E vice-versa. Quando eu estou descendo ali o avião, eu estou indo para um ambiente de alta pressão atmosférica. Então, na verdade, agora aumentou a pressão atmosférica, essa pressão vai exercer ali um abaulamento na membrana timpânica, porque a pressão no interior da cavidade média ela é reduzida. Então eu tenho que equalizar essa pressão. E como é que se equaliza essa pressão? Fazendo com que o ar entre na caixa timpânica, ou, melhor dizendo aqui, na orelha média, nessa cavidade. Aí eu tenho a equalização das pressões, o diafragma se posiciona de forma normal, nem abaulado para o interior da caixa timpânica e nem abaulado para o interior do meato acústico externo. Se isso acontece e for muito resistente, pode romper a membrana timpânica. E aí, é óbvio, causa um tipo de surdez, tá? Outra... Pode falar, pode perguntar. Professor, mas uma curiosidade que veio aqui agora. Qual é a estrutura que produz a cera? A estrutura que produz a cera. Vamos voltar aqui. Onde é produzido? É na orelha média? É no meato acústico externo, tá? Ó, meato acústico externo. Nós uma proteção mais externa mesmo, né? Isso. Nós temos aqui, ó, no meato acústico externo, a porção aqui mais próxima do pavilhão, ela é de cartilagem, tá? E aí ela é coberta por uma pele.
E nessa pele nós temos glândulas sebáceas, e essas glândulas sebáceas aqui no caso vai produzir a cera. Então aqui vai ter a produção da cera, tá? Bom, então voltando para cá, a última função aqui da... Alguém pediu para entrar? Tá. A última função aqui da cavidade timpânica, ou orelha média, é, na verdade, evitar que sons de alta intensidade eles venham se propagar a ponto de chegar na janela oval, tá? Por que isso? Olha aqui, ó, nós temos esse desenho aqui, nós temos aqui a janela oval, está sendo apresentada pela primeira vez a vocês. E a janela oval, ela é ali o ponto de encaixe da base do estribo, que é o último ossículo aqui dessa cadeia. Então, na verdade, quando o som vai se propagando, ele vai, a base do estribo vai chocar ali naquela membrana, a membrana vai entrar ali dentro do ouvido interno. E aí é interessante que essa intensidade ela tem que chegar até certo ponto, porque se ela ultrapassa isso, e ali eu tenho um choque violento, e essa massa de água ela vai agora deslocar de uma forma mais violenta, isso acaba danificando a parte sensória do ouvido interno. As células que a gente vai ver daqui a pouco, as células ciliadas, são células sensíveis e não são regeneráveis. E essas células elas vão ficar vibrando ali. Se eu tenho ali uma vibração acima do normal, eu posso provocar um deslocamento de água ali dentro que acaba rompendo essas células e com isso eu vou perder a audição e vou perder a audição nessa parte aí de conversão dessas ondas mecânicas em potencial de ação, tá? E aí é uma situação grave. Bom, então como é que eu tenho ali a diminuição dessa intensidade? Existem dois músculos. O músculo chamado de estapédio, tá? O estapédio ele está aqui ligado no estribo. E nós temos um outro que é o músculo tensor do tímpano. Esse músculo tensor do tímpano ele está ligado aqui no martelo. Então, quando esse som vem com alta frequência, há um reflexo. Esses músculos eles se contraem. Quando ele se contrai, o que vai acontecer? O martelo ele vai se afastar do tímpano, tá? E a base do estribo se afasta da janela oval. Então, na verdade, eu não tenho ali o contato desses ossículos nem com o tímpano e nem com a janela oval. Então, eu consigo ali fazer com que esses ossículos eles fiquem retraídos e não contacte essas superfícies que faz com que eles vibrem e faça com que eles propaguem aí essas ondas sonoras. Agora nós entramos na orelha interna. A orelha interna ela é um pouco mais complicada, tá? Estruturalmente falando. Então eu vou apresentar para vocês hoje pelo menos o órgão de Corte, que é a parte sensível aí do ouvido, para na próxima aula a gente aprender aí como se consegue aí fazer a conversão dessas ondas mecânicas em potencial de ação. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o osso temporal. Então essa estrutura aqui que vocês estão vendo, que é o órgão vestíbulo coclear, essa estrutura ela está localizada numa cavidade do osso temporal. O osso temporal ele faz parte aí dos ossos cranianos, tá? E aí eu estou vendo aqui, ó, duas aberturas, dois orifícios. E no interior dele, é óbvio, há uma cavidade. Essa cavidade é preenchida por líquido. Essa cavidade aqui já faz parte aí do ouvido interno, tá? Mas essas duas aberturas aqui é para mostrar a vocês as janelas, os orifícios que eu estou falando há algum tempo. Então nós temos aqui dois orifícios nesse osso temporal. Nós temos aqui a janela oval, tá? O formato dela já mostra por que é oval. E nós temos aqui um outro orifício que é chamado de janela redonda. E por que é interessante demonstrar esses orifícios? Porque quando a base do estribo, aqui tem uma membrana em condições naturais, tá? Quando a base do estribo ele vai e exerce uma pressão nessa membrana para dentro dessa cavidade, há um líquido que está sendo deslocado.
Só que se vocês olharem aqui, esse osso ele é vedado. E aí, não tem para onde sair esse líquido. Então, na verdade, é como se você tivesse o líquido dentro de uma seringa. E aí, na ponta da seringa, você fechou com o dedo e está lá no êmbolo forçando esse líquido a se deslocar. Então, a compressão ali seria muito alta. Então, o que acontece? Você tem duas janelas com duas membranas. Então, a janela oval e aqui nós temos a janela redonda. Quando há uma compressão da membrana da janela oval, o líquido ele é deslocado à frente, tá? Mas ele vai voltar por um outro caminho e vai pressionar aqui a janela redonda. Então a membrana da janela redonda, enquanto a membrana da janela oval ela foi contraída, ela entrou na caixa no ouvido interno, a outra membrana ela vai sair. Com isso você tem ali a possibilidade de um deslocamento de líquido, porque senão haveria uma compressão, esse líquido não poderia ser deslocado, tá? E aí o que acontece? Você vai ter uma retração do estribo, porque lembrando que os sons, as ondas mecânicas responsáveis pelo som, elas são de compressão, rarefação, compressão, rarefação. Então, na verdade, o que acontece ali? A membrana da janela oval, ela vai entrar quando ela é comprimida, mas ela vai sair no momento de rarefação. Quando ela sai, eu tenho um deslocamento do líquido de volta para a membrana redonda, e ali você tem que a membrana redonda ela acaba entrando novamente, se posicionando ali na abertura do orifício da janela redonda. E aí, ficou complicado isso? Aqui, ó, na base do estribo, a janela oval e aqui a janela redonda, tá? Bom, mas quando a gente fala de órgão vestíbulo coclear, é um órgão complexo. Nós temos aqui 3 segmentos. O primeiro segmento é um segmento central. Esse segmento central é chamado de vestíbulo. Depois eu tenho aqui vários prolongamentos, que são os canais semicirculares. Esses canais semicirculares e o vestíbulo, eles são responsáveis pelo equilíbrio, tá? Então, problemas aí de equilíbrio pode estar relacionado a problemas aqui nesse sistema de canais semicirculares. Nós temos células sensórias que, quando esse líquido é pressionado, essas células sensórias elas vão nos posicionar em termos de equilíbrio. Mas esse órgão aqui, como isso acontece, a gente não quer saber, porque não é parte do nosso curso. A gente quer o terceiro segmento. O terceiro segmento desse órgão vestíbulo coclear é a cóclea. A cóclea, ela tem essa estrutura aqui, ó, espiralada, ou seja, em forma aí de concha de caracol, e é nela que nós vamos ter um líquido e o órgão sensório responsável pela audição. Até aí tá tudo bem, pessoal? Sim. Bom, então vou apresentar agora o que tem dentro do ouvido interno, tá? Então vamos lá. Nós vamos localizar aqui, ó, a base do estribo. Aqui nós temos a janela oval, certo? Aqui abaixo nós vamos ter a janela redonda. Então foi o que eu falei para vocês. Quando eu tenho uma compressão da janela oval, dessa membrana da janela oval, eu empurro todo esse líquido aqui, ó, para frente. E esse líquido ele vai sendo empurrado, certo? Numa estrutura que é fechada. Ou seja, se não tivesse aqui a possibilidade desse líquido que está sendo empurrado acabar empurrando essa membrana da janela redonda e fazer com que essa membrana fosse para fora, ou seja, entrasse aqui na orelha média, eu não teria o deslocamento do líquido, porque o líquido ele é incompressível, a compressibilidade do líquido é muito reduzida. Então aqui eu tenho um mecanismo constituído por duas membranas, novamente falando, a membrana oval e a membrana redonda. A membrana oval ela está em contato com a base do estribo e a redonda ela vai estar ali, ó, servindo como um mecanismo de compensação para que quando esse líquido for comprimido, ela venha abaldular para o lado da orelha média. E quando ele for novamente, quando a base do estribo for retraída, há todo um deslocamento desse líquido de volta para sua posição original
e com isso essa membrana redonda ela volta para a posição original, ou seja, ela vai ali ir em direção ao ouvido interno e vai se posicionar onde ela tem que se posicionar. Agora, quando a gente fala de ouvido interno, se nós fizermos um corte nessa estrutura aqui, ó, espiralada, nós vamos ver que essa estrutura espiralada, ela dá 2 voltas e meia em torno de um osso central. Esse osso central é esse osso aqui, ó. E eu esqueci o nome dele. E ele é chamado de modíolo, tá? Então eu tenho aqui um osso central, chamado de modíolo, e é nesse osso central que eu tenho aí a espirilação dessa concha. E aí o que eu vou fazer? Eu estou fazendo aqui um corte para nós entendermos o que é constituído esse ouvido interno. Esse ouvido interno ele é constituído do que foi chamado de 3 rampas ou 3 escalas. Na verdade, são 3 cavidades, tá? Então eu tenho essa primeira cavidade aqui. Essa primeira cavidade, ela faz contato com a base do estribo. Essa primeira cavidade, ela é chamada de rampa vestibular. Rampa vestibular ou escala vestibular. Bom, se eu continuar, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma outra rampa, uma outra escala, uma outra cavidade que vai dar de encontro com a janela redonda. Então, na verdade, são corredores. Imagina isso como corredores. Corredores em 3 andares. Eu tenho o andar superior, o andar do médio, o andar mediano e o andar inferior. O andar superior, ele está fazendo contato lá com a janela oval. Esse corredor ele é chamado de rampa ou é chamado de escala vestibular. O mais inferior, o corredor mais inferior, ele é chamado de escala timpânica. E ele está fazendo contato aqui, ó, com a janela redonda. E entre a escala vestibular e a escala timpânica, eu tenho a escala média, tá? Professor, por que é separado? É separado porque nesse desenho aqui parece que são contínuos, exceto a escala média. Se vocês olharem, a escala média ela é completamente isolada, tanto da rampa vestibular quanto da rampa timpânica. Mas eu tenho que compreender, esse desenho não mostra aqui, a comunicação entre a rampa... Só um minuto, alguém pediu para entrar? Eu não sei se ela entrou. Bom. A comunicação entre a rampa vestibular e a rampa timpânica, ela se dá por uma pequena abertura que tem aqui. E essa pequena abertura ela é chamada de helicotrema. Tá? Então vamos lá. Agora a gente pode fazer uma radiografia, vamos dizer assim, do ouvido interno. O ouvido interno ele é uma estrutura espiralada. A espiralação, ou seja, esse contorno aí, ele é constituído de 2 voltas e meia ao redor de um eixo que é formado pelo osso modíolo. E aí o que eu compreendo? Eu compreendo o seguinte, que quando eu faço um corte para entender do que é constituído esse ouvido interno, eu vou ver a presença de 3 cavidades, que são cavidades como se fossem corredores. Por isso que é chamado de rampa ou escala, tá? E aí eu vou ter quais são as escalas? Vou ter uma escala superior, uma escala intermediária e uma escala inferior. Ou seja, são 3 corredores, 3 andares, vamos dizer assim. E aí eu tenho que compreender o seguinte, que a superior é chamada de rampa vestibular. A inferior é chamada de rampa timpânica. E a do meio, rampa média. Tá? Bom, o que acontece? A rampa vestibular, ela se comunica pela rampa timpânica no ápice, na cúpula da cóclea. Só que é por um orifício. Então, quando eu tenho aqui, olha, quando eu tenho aqui a compressão do líquido pela base do estribo,
eu vou ter o deslocamento da massa desse líquido iniciando pela rampa vestibular, avançando para a rampa timpânica, por causa dessa abertura no ápice da cóclea, chamada helicotrema. E aí, esse líquido continua se deslocando e vai deslocar a membrana redonda para fora, para o interior aí da orelha média. Entre a escala vestibular e a escala timpânica, eu tenho a orelha média. E na orelha média, eu tenho o órgão sensorial, que vai fazer a conversão das ondas sonoras em potencial de ação. Esse órgão sensorial é chamado de órgão de Corte, que a gente vai ver daqui a pouco, e ele está aqui, ó. Ele está aqui. É essa estrutura aqui, ó, em rosa, tá? Cheio de fiozinhos, vamos dizer assim. E aí a gente vai ver como funciona. Então aqui é um corte transversal, e esse corte transversal ele está mostrando o quê? Novamente, olha só. Nós temos aqui a rampa vestibular, nós temos na parte inferior a rampa timpânica. Veja que aqui eles não se comunicam, eles vão se comunicar. Você tem que entender que isso é um cone aqui no ápice, por uma aberturinha que tem lá, chamada helicotrema, tá? E nós vamos ter aqui a rampa média. E é na rampa média que eu tenho o órgão de Corte. Aqui o órgão de Corte. Bom, aí eu preciso trazer outras informações também. Bom, se são rampas divididas, separadas, essas separações são feitas por estruturas chamadas de membranas. Então aqui, ó, eu tenho que a rampa vestibular vai estar separada da rampa média, também chamado de ducto coclear, tá? A rampa vestibular vai estar separada da rampa média por essa membrana que é chamada de membrana de Henle, ou membrana vestibular. Nós vamos ter que a rampa timpânica está separada da rampa média pela membrana basilar. É em cima da membrana basilar que nós temos o órgão de Corte. E nesse órgão de Corte aqui, eu já posso trazer isso para vocês, nós temos células especializadas, que está em azul. Nós temos células especializadas que são chamadas de células ciliares. Célula ciliar externa, célula ciliar interna. Externa por quê? Porque a externa está projetada mais para cima do que a interna. O que é que a gente precisa saber mais? A célula ciliar interna, ela faz contato com o nervo coclear. Então, a célula ciliar interna, ela se comunica com o nervo coclear. Essas vibrações mecânicas do líquido vão ser convertidas em potenciais de ação. Potenciais de ação, a gente viu que é a linguagem do sistema nervoso. Então, quem é que vai fazer isso? As células ciliadas. Células ciliadas externas e internas. Mas as internas é que são ali responsáveis pela transmissão dessa informação, que é em onda mecânica, para a célula, para os nervos cocleares. E aí os nervos cocleares vão levar essa informação até o nosso cérebro. Isso é apenas um corte transversal. E nós já conseguimos identificar aí mais estruturas. Então agora a gente vai ver o órgão de Corte. Até aí tem alguma dúvida? Professor, eu fiquei com dúvida quando você mostrou aquela figura por dentro do ouvido interno. Eu não consegui localizar exatamente onde que ela fica. Aqui? Não, a outra. Essa? Não, a anterior dessa. Essa. Essa daqui? Sim. Então, aqui, ó, nesse espaço aqui, que está a seta, está à frente desse osso. Esse espaço aqui
é a cavidade média. É tudo isso aqui, ó. Eu tô vendo isso aqui, ó. Eu tô vendo esse osso, que é o canal, é a parte desse órgão, tá? Então eu tenho o osso temporal. Se eu raspar o osso, eu vou encontrar o órgão vestíbulo coclear. Então o que eu tô vendo aqui, ó, tá raspado o osso temporal, tá? Antes do osso temporal, eu tenho a membrana timpânica, Eu tenho a orelha média, certo? Raspei o osso para ver o que tem dentro ali daquele osso. Eu encontrei essa parte aqui, ó, a janela oval e embaixo a janela redonda. Ou seja, aqui é uma estrutura já desse segmento que é chamado de vestíbulo, que faz parte do órgão vestíbulo coclear. Mas para enxergar esse órgão, eu precisei raspar esse osso, e esse osso aqui, ele tá, essa membrana óssea, vamos dizer assim, está separando a orelha média da orelha interna, ou seja, a orelha interna está dentro de uma cavidade, de um espaço do osso temporal. Ah, tá bom. Tá? Obrigada. Então vou voltar aqui que eu sei que a coisa é complicada. Vamos lá. O ouvido interno, ele dá 2,5 voltas ao redor desse osso central, tá? O modiulo. E aí o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, que se eu analisar a estrutura interna, eu encontro 3 corredores. Então, para se estudar o ouvido interno, é mais fácil eu me desfazer um pouco dessa estrutura espiralada e colocar essa estrutura como se fosse corredores retos. Então eu vou ver o seguinte, eu tenho um corredor sempre superior, um corredor mediano e um corredor inferior. Superior é chamado de quê? Rampa vestibular ou escala vestibular. Depois eu tenho a rampa média ou rampa coclear, ou escala coclear, ou escala média. E por fim eu tenho a escala timpânica. São separados por membrana, tá? Então entre aqui, ó, entre a rampa vestibular e a rampa média, eu tenho essa membrana que é chamada de membrana vestibular ou de Henle. A gente já viu ali. Agora, entre a rampa média e a rampa timpânica, eu tenho uma outra membrana. Essa membrana ela é chamada de membrana basilar. E é sobre a membrana basilar, que está ali em meio creme, né? Que eu tenho o órgão de Corte, que está em rosa. Esse órgão de Corte é que eu vou ter as células ciliadas, tá? Aqui eu tenho um corte transversal, eu estou vendo parte, isso aqui vocês têm que entender que está continuando. Eu cortei e mostrei de frente para vocês. Então eu tenho aqui, ó, em cima da membrana basilar, aqui eu tenho o órgão de Corte. E aí agora eu vou analisar esse órgão de Corte, porque é ali que ocorre a transdução dessa informação que se dá ali de ondas mecânicas que estão passando ali pelo líquido em potenciais de ação. Então vamos lá. Então eu tenho a membrana basilar. Na membrana basilar, sobre ela, eu tenho lá o órgão de Corte. Das células do órgão de Corte, o que vai interessar para a gente são as células ciliares. Células ciliares porque elas têm estruturas lembrando cílios. Na verdade, são chamados até de estereocílios, tá? E esses estereocílios aqui é que confere o nome célula ciliada. Nós temos 2 grupos de células ciliadas externas, células ciliadas internas. E aí, qual é a diferença delas? Para falar da diferença, eu tenho que mostrar aqui para vocês essa estrutura aqui que forma um teto. Essa estrutura ela é chamada de membrana tectorial. Os cílios, os estereocílios da célula ciliada externa estão grudados nessa membrana. Então aqui eu tenho teto, tá? Membrana tectorial. Os cílios da célula ciliada externa estão grudados na membrana. Significa dizer o quê? Se a membrana se mover, esses cílios também vão se mover. Agora, eu tenho uma célula ali, ó, célula ciliada interna, que os cílios eles não estão diretamente grudados na membrana tectorial. Então, qual é a ideia
que a gente consegue entender? A gente consegue entender o seguinte, que quando esse líquido vai se deslocando, ele vai movimentar essa membrana. Tanto essa membrana aqui, ó, a vestibular, quanto a membrana basilar. Então, primeiro, você vai ter, ó, com a compressão do líquido, esse líquido está passando assim, ó, nesse corte, tá? Mas eu posso voltar para essa figura. Quando esse líquido está passando, acabou de ser comprimido pela base do estribo, ele vai ser conduzido à frente. Então, ele vai pegar essa membrana vestibular e vai fazer com que ela desça, aqui, ó. Ela vai descer. Tá, até aí tudo bem. Agora, quando esse líquido passa para a membrana, para a rampa timpânica, ele vai produzir uma elevação da membrana basilar. Quando ele promove essa elevação da membrana basilar, o que eu vou ter? Eu vou ter esse movimento aqui, ó. Não sei se eu consigo reproduzir aqui. Eu tenho esse movimento, ele está subindo. Quando ele sobe, a membrana tectorial ela faz o movimento para frente e para trás. Então seria isso aqui, ó. A membrana basilar está subindo, tá? Pelo deslocamento do líquido, ela está subindo. E a membrana tectorial, ela está fazendo esse movimento de para frente e para trás, para frente e para trás. Com esse movimento, o que está acontecendo? Aqueles cílios ali da célula ciliada externa, ele vai para frente. Quando ele vai para frente, ele abre ali canais para a entrada de potássio. Quando o potássio entra, essa célula passa a ter carga positiva no seu interior. Aumento de carga positiva no seu interior vai fazer com que ela libere neurotransmissores que vai chegar ali naquela fibra nervosa, tá? A ideia é essa, vibrar essas células ciliares para que haja influxo de potássio. Esse potássio entrando é carga positiva entrando, o interior da célula começa a ficar positivo, é liberado um neurotransmissor, esse neurotransmissor ativa esses neurônios para levar essa informação até o cérebro. Só que a coisa aí que eu falei é simples. Por quê? Porque a célula ciliar interna, ela não faz contato direto com a membrana tectorial. Quem faz contato são as células ciliadas externas. Então, na verdade, eu vou ter ativação da célula ciliada externa. A célula ciliada externa, ela vai produzir um movimento ali de ressonância naquele local. E aí essa membrana tectorial, ela vai se mover mais. Com isso, as células ciliadas internas vão tocar na membrana tectorial e vão ser ativadas. Então, existe aqui uma, entre aspas, conversação de funções entre a célula ciliada externa e a célula ciliada interna. A célula ciliada externa ela precisa ser ativada antes. Por quê? Porque ela vai produzir ali um mecanismo de ressonância, fazendo aquele local vibrar com mais intensidade. Quando isso acontece, a célula ciliada interna, ela consegue agora entrar em contato ali com a membrana tectorial. E entrando em contato com a membrana tectorial, ela vai ter os seus cílios abertos. Eu tenho que essa solução aqui na rampa média, ela é rica em potássio. Potássio entra na célula, faz com que haja uma alteração de carga, a carga começa a ficar positiva. Com isso é liberado um neurotransmissor que vai ativar ali esses nervos cocleares e vai levar essa informação para o cérebro. Até aí tá tudo bem? Desse mecanismo geral da conversão entre as ondas mecânicas e o potencial de ação? Esse é o mecanismo geral, a gente vai passar por eles mais minuciosamente, tá? O mecanismo geral é esse.